Continuando o poder de polícia, vamos ver agora qual é a natureza dos atos de polícia. Seria um poder que gera uma abstenção dos particulares, ou seja, é um não fazer, o que é que o particular não pode fazer, ou seja, o particular não pode ir à praia, não pode ir ao shopping, ou seria, a natureza do ato de polícia seria uma obrigação ao particular, uma determinação, um fazer. Como é que vocês classificariam a natureza dos atos de polícia? Pode ser as duas, teria as duas naturezas, é o não fazer e o fazer. Então, vamos lá. Se a gente estudar a doutrina tradicional, vai dizer que o poder de polícia é um poder negativo, né? Porque ele vai impor uma abstenção aos particulares, ou seja, traz aí uma obrigação de não fazer. O exemplo que eu coloco aí no slide é não soltar balões, certo? Essa determinação aí é no exercício do poder de polícia, proibindo que solte balão, né? Que o particular, que o indivíduo possa soltar balões. Então, é de fato uma obrigação, é um não fazer, né? Uma obrigação de não fazer. Não pode desmatar a área de proteção ambiental. Estamos aí diante também de uma obrigação de não fazer, né? Então, se encaixa nessa categoria, nessa natureza de poder de polícia como poder negativo. Já a doutrina moderna, ela já admite também atos positivos decorrentes do exercício do poder de polícia. Então, também admite que o poder de polícia pode ter natureza de uma natureza positiva, digamos assim, de determinar uma obrigação ao particular. E não só de proibir, né? Não só de não fazer, mas também determinar obrigações, um fazer. Exemplo, segue aí no slide, a gente traz o Estatuto da Cidade, que vai regulamentar o artigo 184 da Constituição Federal, especialmente parágrafo 4º. Então, o Estatuto da Cidade, se vocês abrirem aí e acompanhar e for ler o artigo 5º, vocês vão ver que vai trazer aí um poder de polícia positivo, né? Coloquei aí a letra da lei, né? Lei municipal específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implantação da referida obrigação. Ou seja, nesse caso, o ente público notifica o proprietário, exigindo dele uma atuação no sentido de conferir função social à propriedade urbana. Então, não configura a hipótese de abstenção de fato, né? Então, não se encaixa aí nesse poder negativo de uma proibição, né? De uma obrigação de não fazer. É o oposto, é uma obrigação de fazer. Tem que dar função social à propriedade. Então vale essa compreensão da natureza dos atos de polícia, como é que entende a doutrina tradicional e como é que a doutrina moderna já trabalha essa ideia, né? É um poder negativo, mas também já admite atos positivos, já admite que haja uma obrigação ao particular. E aí fixem esse exemplo do Estatuto da Cidade, tá ok? E quanto à delegação dos atos de polícia, o ente público pode delegar esse poder, né, que é inerente a ele pode transferir a um particular, a uma empresa privada, o exercício do poder de polícia? Essa é a pergunta que vai ficar aqui para vocês, certo? O que temos
que ter bem claro, certo? Que o poder de polícia, ele é uma atividade típica do Estado, ok? Portanto, somente pode ser exercido pelas pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração direta ou indireta, ok? É uma atividade típica do Estado. Coloquei aí como pergunta se os conselhos regulares de profissão, eles exercem poder de polícia e podem delegar tal poder caso eles exerçam o poder de polícia. Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina está dentro aí dessa categoria de conselho regular de profissão. Ele está exercendo o poder de polícia quando ele fiscaliza a atividade da classe médica. O conselho pode delegar o poder de polícia, certo? Aí eu trouxe, vocês vão ver, algumas decisões, né? Então, trouxe aí a jurisprudência, como é que entende, né? Então, no que diz respeito à possibilidade de delegação, o Supremo, numa ADI, julgou e analisou um artigo de uma determinada lei que declarava que os conselhos regulares de profissão teriam natureza jurídica de autarquia, né? Pois estariam ali atuando no exercício do poder de polícia, pois estabelecer restrições, né, ao exercício da liberdade profissional. E ficou esse o entendimento, né? O STF reconheceu a natureza autárquica dos conselhos de fiscalização das profissões e, por isso, esses conselhos eles devem obediência às normas de direito público, em especial aos princípios constitucionais que regem a administração pública, princípios esses que nós já estudamos e espero que todos estejam bem afiados, né, em relação aos princípios. Passando aqui, vocês vão ver mais jurisprudência, certo? Até grifei de vermelho para ir direto à parte em que cabe aí a nossa compreensão. Diz a atividade de fiscalização que exerce os conselhos a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto dos artigos 5º, 21, 22 da Constituição, é atividade tipicamente pública. Então, os conselhos de fiscalização profissional são autarquias criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público, exerce atividade tipicamente pública. Então, esses conselhos exercem atividade tipicamente pública e, dentro da função, é fiscalizar o exercício profissional, submetendo-se, portanto, ao que está previsto no artigo 37 da Constituição, atendendo, então, ao regime jurídico de direito público. E por ser uma entidade, né, que realiza essa fiscalização, entende-se que é uma forma de exercício do poder de polícia. E então a resposta é que sim, né? E aí entra a questão da delegação. Pode delegar não só os conselhos, né, que regulam as profissões, os demais entes, né, da administração pública no exercício do poder de polícia pode delegar. E para a gente responder, vamos passar para o próximo slide, certo? Um aspecto importante. O que é que a doutrina entende? Ela vai entender que a delegação ela só ocorre em situações especiais, certo? E aí um clássico exemplo que toda a doutrina traz é os poderes que são reconhecidos aos capitães de navio. Então,
estaria aí numa exceção, numa situação especial que poderia haver a delegação. Trouxe uma matéria aí que fala sobre uma licitação realizada pela prefeitura para contratação de radares, né, para fiscalizar a velocidade dos carros, né, se está cumprindo o limite máximo de velocidade. Aí está a matéria. E eu faço essa pergunta. É possível a contratação de uma empresa particular que colocaria para o controle de trânsito radares de velocidade e expediria as multas a serem aplicadas? Então, poderia o Estado delegar essa atribuição a uma empresa privada? Pode haver delegação dessas atividades? O que é que vocês responderiam? Poderia, não poderia? Um ponto que a doutrina faz a diferença é os atos de poder de polícia em si, o ato mesmo de poder de polícia, então um caso assim do poder de polícia fiscalizatório, a aplicação de multa, né, por descumprimento de uma determinada medida, esse não poderia ser delegado, mas os atos materiais, certo, que não seria de fato o poder de polícia em si, né? Então, o que seriam os atos materiais? Aqueles que iriam preceder ao ato jurídico de polícia, esses poderiam sim ser praticados por particulares, né? Seja por meio de um contrato de prestação de serviço, né? Poderia ser delegado. Então, entende que nesse caso, em casos como esse, não seriam delegados o ato de polícia em si, certo? Então, somente as atividades materiais de execução do ato de poder de polícia. Ou seja, não estaria se transferindo o ato de fiscalizar, o ato decisório, né? A imposição de uma multa, por exemplo, se houver o descumprimento. Então, seria apenas o ato material para se executar o poder de polícia. Então, a doutrina entende que o ato material poderia, o ato de polícia em si não poderia. E aí eu volto para essa pergunta. Então, nesse caso, pode haver uma contratação de uma empresa particular para colocar os radares e fiscalizar ali a velocidade e, no caso, aplicar multa? Nós vamos ter um exemplo aqui no Ceará, não sei se vocês vão lembrar da empresa Etusa, né? E saiu inclusive súmula no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dizendo que a empresa técnica de transporte urbano, Etusa, né, na qualidade de sociedade de economia mista, não tem legitimidade para o exercício do poder de polícia, sendo nulas as multas por ela aplicada. Então, o que é o ato de poder de polícia em si, né, a aplicação ali da multa por uma irregularidade, aí não poderia ser delegado, né? Poderia ser passar por uma empresa que tem como atividade a exploração econômica, né? No slide seguinte, trago aí o entendimento, certo? Que vai dizer que o poder de polícia não pode ser delegado à entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado voltada para a exploração da atividade econômica, sendo inválido, portanto, o ato administrativo do município de Fortaleza que delegou poder de polícia à Etusa. Em consequência, serão nulas as multas por ela aplicada. Súmula número 29 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Sendo a Etusa o órgão responsável pelo ato administrativo objeto da lide, qual seja o auto de infração de trânsito, e sendo a apelante a sucessora processual da Etusa, o órgão que deu causa à lide,
deve aquela suportar o pagamento dos honorários diante dos princípios da casualidade e da sucumbência. Depois vocês dão uma olhada nesse julgamento, é interessante para conseguir compreender aí o entendimento da jurisprudência e da nossa doutrina majoritária. Então, para ficar mais compreensível, o que é que temos que saber? A doutrina entende ser possível a delegação das atividades de mera execução do poder de polícia, ou seja, são os aspectos materiais. Então, o particular, ele pode, no entendimento, ele pode ser o responsável por colocar o radar e ele vai fotografar os veículos que ultrapassam a velocidade permitida. Na compreensão da doutrina, isso é um mero ato material que antecede o ato de polícia e que não dá nem margem à discricionariedade da empresa privada ou da empresa, ou no caso aí da sociedade de economia mista, né, que exerce aí uma atividade de exploração econômica, né? Que não daria margem, né? Não teria o aspecto discricionário. Se passou da velocidade, vai ser registrado. Então, é que o equipamento, né, operado, ele iria só registrar isso, se a velocidade estava sendo respeitada ou não. Havendo a ilegalidade, né, aí o ato da multa que seria o exercício do poder de polícia, teria que ser pelo órgão da administração pública. Então, por isso, no caso da Etusa, foram invalidadas as multas, porque aí ela não poderia estar se utilizando, não poderia ter sido delegado pela prefeitura esse ato de polícia para a Etusa. Deixa eu ver se tem algum ponto ainda que eu não mencionei. Pronto, que a doutrina majoritária considera a impossibilidade da delegação do poder de polícia propriamente dito, está aí o resumo no slide, inclusive para as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, o exemplo que acabamos de ver. Nesses casos, é possível transferir a esses entes somente o poder de fiscalizar e emanar atos de consentimentos, como, por exemplo, a carteira de habilitação. Não pode legislar acerca da matéria, nem aplicar sanções aos particulares. E coloquei mais uma pergunta. Os atos de execução sucessivos, os atos de execução após o ato de polícia, né, que vai decorrer daquele ato de polícia, né, em razão de uma ordem emanada pelo Estado, esse ato de execução posterior ao ato de polícia pode ser delegado? O que é que vocês acham? Poderia haver essa delegação? Se tem um ato de polícia, né, que vai determinar, por exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo para dar a vocês. Pronto. Tem um determinado imóvel aí privado que está prestes a desabar, não está habitado, está prestes a cair. E aí o ente público, né, no exercício do poder de polícia, determina a demolição daquele logradouro privado. Pronto, exerceu ali o seu ato de polícia. Depois de emanar desse ato, que determinou a demolição, poderia contratar uma empresa que ficaria responsável pela execução, ou seja, essa empresa queria demolir? Esse exemplo é exatamente a pergunta que eu fiz a vocês. Se
Nesse caso, o ato de execução, o ato posterior, o ato decisório foi do ente público, certo? O ato decisório foi dele, né? Quando exerce esse poder de polícia, ele tomou essa decisão: vou demolir em prol, né, da coletividade, do bem-estar, porque é um risco esse prédio, esse imóvel aqui desabar. Mas aí pronto, eu tomei esse mais, eu vou contratar uma empresa para executar. No caso, é o mesmo raciocínio dos atos materiais que antecedem o ato de poder de polícia em si. O ato de execução sucessivo, ele também pode ser, nesse caso, delegado. Então, poderia haver a contratação de uma empresa para executar a demolição. Tá aí tudo bem, tudo entendido. E chegando no slide seguinte, eu ainda trago mais um resumozinho, dizendo que os atos de decisão, bem claro, né, os atos de decisão não podem ser delegados, mas atos instrumentais podem ser delegados, sejam eles anteriores, como a gente viu aí do radar, só para registrar o cumprimento da velocidade, ou seja, os atos posteriores, como foi o exemplo da demolição. Vamos ver agora os atributos do poder de polícia. A gente já falou um pouco, né? Enquanto explicava esse conteúdo, nós já até nos antecipamos. E existem 3 atributos muito importantes para a gente entender as características do poder de polícia. Um deles é a discricionariedade, que a gente já trabalhou e espero que tenha ficado ficado já bem claro que é um atributo, porém nem todo ato de polícia é discricionário, né? E tem a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Então, aqui nós vamos ver um pouquinho esses 3 atributos. Em relação ao atributo da discricionariedade, a gente vai falar mais rapidamente, né, que já foi trabalhado, e só meio que relembrar que a discricionariedade ela é compreendida como a liberdade que a lei confere ao administrador para decidir perante aquele caso concreto. Então, consiste na possibilidade da livre escolha pela administração sobre a conveniência e oportunidade do exercício do poder de polícia. Então, acaba sendo uma característica, a discricionariedade, e ressalto mais uma vez que existem atos emanados em razão do poder de polícia que passam a ser vinculados, certo? Desde que a norma estabeleça, né, ali os requisitos legais e aí torna esse ato do poder de polícia vinculado. Uma autorização para usar um determinado bem público, ele vai se encaixar aí no ato de poder de polícia discricionário, certo? Vai caber ali na conveniência, na oportunidade, o poder público conceder ou não essa autorização. Entretanto, se eu preciso de uma licença para construir, existe uma autorização legal, se houver, vai existir a lei que vai trazer os requisitos objetivos para se ter direito a essa licença para construir. Se for cumprida, se forem cumpridos os requisitos, há esse direito subjetivo do particular. Então, esse é um ato do poder de polícia vinculado, né? Não é discricionário. Nós já tratamos disso, então vamos já evoluir para o segundo atributo. O requisito da autoexecutoriedade também não é novidade. A gente também já trabalhou essa ideia, que a autoexecutoriedade ela tem como finalidade o fato da administração poder decidir e executar suas decisões, de forma que não vá precisar sempre do aval
do Poder Judiciário ou da intervenção do Judiciário. Então, o poder de polícia, ele independe de qualquer participação do Poder Judiciário ou de qualquer outro órgão estatal que não seja a própria administração pública, certo? Então, esse atributo do poder de polícia confere essa possibilidade da administração decidir e executar seus próprios atos, independentemente do poder judiciário. E é um atributo que vai existir porque a lei permite, né? Então a lei autoriza o exercício do poder de polícia, vamos dar como exemplo, no caso das taxas em razão do poder de polícia. Está autorizado. A gente vai lá no Código Tributário Nacional, tem o dispositivo, né? Então, e em situações urgentes. Em determinadas situações, cabe aí essa execução, esse ato decisório pelo poder de polícia do ente da administração pública, independentemente de haver uma autorização do poder judiciário. E aí, o que a doutrina fala? Inclusive, nesses casos urgentes, né, em situações urgentes, como, por exemplo, foi detectado vários alimentos que estão impróprios para o consumo e precisou fazer a apreensão de imediato. A doutrina entende que aí é uma exceção, inclusive, ao contraditório. É o que eles chamam que pode, inclusive, ter o contraditório diferido. Então, o que é? Diante de uma situação extraordinária, em nome do interesse público, para garantir o interesse público, a administração pode praticar o ato de polícia de forma a impedir aquele prejuízo à coletividade, já pensou todo mundo consumindo alimentos impróprios, né? O prejuízo que iria ocorrer para o bem-estar, para a saúde, né, da sociedade. Então, o outro exemplo do prédio que está para ruir, então, se está para ruir, está causando um perigo à sociedade. Aí pode o ente estatal decidir pela execução pela demolição do prédio, adiando o exercício do contraditório, tá? Então, o proprietário vai poder ter direito contraditório posterior a esse ato de polícia. Vale também só fazer aqui uma pequena recordação que se no caso, não desse em que o contraditório fica para depois, né? Mas em outras ocasiões, em outras situações em que há o poder de polícia e aí o proprietário particular se sente lesado, né? Sente que teve seu direito agravado, claro que ele pode ali tentar buscar os seus direitos, né? Se ele se sentiu lesado perante o poder judiciário, né? Alegando alguma ilegalidade naquele ato da administração pública. Então, nesse caso, pode haver uma correção do Poder Judiciário de uma eventual ilegalidade administrativa, certo? Então, quando a gente fala que é um dos atributos a autoexecutoriedade, que não vai ter intervenção do Poder Judiciário, não impede que o proprietário particular se sentindo lesado busque o Poder Judiciário. Ainda falando da autoexecutoriedade, teve um caso, como exemplo, da Anatel, né? Não sei se vocês todos devem saber, que é uma agência nacional de telecomunicações, que ao fiscalizar as empresas que atuam no serviço de radiodifusão, uma determinada empresa, a Anatel, verificou que ela estava funcionando de forma irregular. E daí, de imediato, mandou, né, interditar aquela empresa por estar funcionando de forma irregular. O caso foi para a Justiça e o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a agência reguladora, né, a Anatel, ela exerceu sim o seu poder de polícia e que não haveria prática nenhuma, não houve nenhuma ilegalidade naquela atuação, não houve abuso de poder, né, porque como traz a decisão, né, do STJ, inexistindo a regular autorização do poder público para explorar
o serviço de radiodifusão, poderia sim haver a interrupção das transmissões, que eu estou gaguejando muito. Então, as medidas de polícia adotadas pela Anatel, elas foram consideradas dentro da estrita legalidade, né, com fundamento na supremacia estatal, né, na supremacia do interesse público, e, portanto, poderia sim, foi lícito aquela interferência na propriedade particular, né, no funcionamento daquela rádio. Esse é mais um exemplo para que fique bem claro. E aí eu coloco que a autoexecutoriedade vai se dividir em dois elementos, que é a exigibilidade e executoriedade. Esse vídeo já está ficando um pouquinho mais longo, já está com 30 minutos. Vou dar uma pausa para a gente retomar daqui a pouco.